Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá daquele jeitinho de sempre, né? Eu posso falar que eu tô irritada e desanimada com a situação do país, que não vai datar o programa. Muito pelo contrário. Eu tô gravando com umas 2 semanas de antecedência e eu aposto que no futuro que esse programa será lançado, eu vou estar irritada e desanimada com alguma coisa do momento que não vai ter nada a ver com a minha irritação do presente. Movida pelo ódio, eu quis montar um episódio com o oposto de recomendações. Eu quero reclamar de filmes ruins. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa ocupada, que eu não tenho tempo pra ver nem metade dos filmes e séries que eu queria por causa disso. E aí, quando eu tenho tempo e disposição, eu acabo vendo um negócio ruim. Ano passado, eu tinha uma meta de ver 100 filmes inéditos pra mim e fechei o ano com 60. A desculpa que eu dei pra mim mesma é que eu tava preferindo qualidade à quantidade. O que era um pouquinho de verdade, porque de fato foram bem poucos os filmes que eu não gostei mesmo. E eles mesmos eu assisti já ciente que eu não ia gostar, mas eu assisti mesmo assim, porque, né, não dá pra ser cult o tempo todo. A gente fala, né, eu falo, não sei, pra não deixar a crítica atrapalhar no seu julgamento de valor de um filme. Mas assim, quando você não assiste tantos filmes ou não tem tempo, você não vai desperdiçar esse momento precioso com algo que todo mundo diz que é ruim. A não ser que você seja masoquista. Mas aí cada um com seu fetiche, né? Eu separo os meus filmes ruins em 3 categorias. Na verdade são 2, a terceira é uma subcategoria. Que são sequências fadadas ao fracasso, Oscar baits que eu me obriguei pra ver pra participar de conversas entre os cinéfilos nas corridas das premiações, e tem o meio termo de como é que alguém aprovou esse roteiro. Eu vou começar pelos Oscar baits. Vamos lá. Em resumo, um Oscar bait é um filme que ele quer muito um Oscar. Ele é feito todo no formato que a academia gosta, uma verdadeira isca de prêmios. Existem alguns Oscar baits que eles são bons, mas esse não é o assunto aqui. Eu tento ver os filmes principais das premiações desde 2010, e esse ano foi o primeiro que eu não odiei nenhum. Ford vs Ferrari foi o que eu menos gostei esse ano, mas eu não odiei ele. Ele é um filme regular. Mas nos anos anteriores, quando eu vejo que tem filme do David O. Russell, eu grito e eu corro bem rápido. Eu não entendo como todo filme novo dele ocupa uma vaguinha que deveria ser de outro filme. Trapaça foi bacana, mas não deveria nem estar lá. Ele teve umas 10 indicações e não ganhou nada. Bem feito. O Oscar da Jennifer Lawrence por O Lado Bom da Vida? Não sei. E olha que eu gosto da J-Lo, mas o filme não me desce. Joy é aquele filme típico de superação que alguém vai te recomendar com um texto motivacional e você provavelmente tem essa pessoa próxima de você na sua cabeça, o que não significa que você odeia a pessoa, mas você sabe que essa pessoa vai te recomendar uns filmes desse tipo. E eu não sei, eu até gosto de Joy, mas sei lá, não é filme de Oscar. Enfim, o que eu quero dizer é que nenhum desses filmes são ruins, mas eles também não são bons. A corrida do ano passado foi horrível e eu não tive coragem de ver Green Book até hoje. E Bohemian Rhapsody é uma sessão pipoca bacana. Ele, como filme, é ok, mas eu peguei um ranço monumental, porque é uma biografia super quadrada que tava sendo aclamada por fazer, tipo, um mínimo, sabe? Ai, mas a trilha sonora, Larissa, é uma trilha tão boa, né? Claro que é um filme do Queen, claro que ia ter música da banda, e as músicas da banda são muito boas. Uma boa trilha não salva um filme medíocre e cheio de erros de cronologia, que ainda ele vilaniza o fato do Freddie Mercury ser bissexual. Repara, no filme ele começa a ficar arrogante e querendo carreira solo e todo quando ele tá saindo do armário. Se eu quiser ver o show do Live Aid, eu abro o vídeo no YouTube e vejo o Fred de verdade, não o Mr. Robot com uma dentadura bizarra. A minha questão é um filme super quadrado e super básico sobre uma pessoa que não era nem quadrada e nem básica. Fred Mercury merece mais do que isso. Esse episódio não é uma indireta pra ninguém, tá? KKKK, eu só quero ficar ventilando as minhas frustrações cinéfilas. Falando em filme ruim que venceu o Oscar de atuação com um ator coberto de maquiagem, vamos falar de O Destino de uma Nação, ou The Darkest Hour. Aquele filme do Churchill, ele chegou agora há pouco na Netflix falando nisso. Mas não assistam, ele é bem chato. Mesmo tendo uma direção interessante do Joe Wright, que é um diretor que eu gosto muito, o filme é pura panfletagem colonialista. Tem uma cena que eu até tinha gostado,
mesmo sabendo que é uma cena emocionalmente manipuladora, que é a cena dele no metrô. Mas aí, com 5 minutos de Google, eu descobri que aquilo nunca aconteceu. Aí eu fiquei mais irritada ainda de por que colocar essa cena pra fazer como se ele fosse um homem do povo, sendo que não, né? Enfim, não vou entrar aqui no mérito do caráter do Churchill, né? Mas enfim, o filme é chato. No mesmo ano teve The Post, aquele filme dos jornalistas lá. Eu achei chato, com a Meryl Streep. Eu também achei Spotlight chato, que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 2015. E com isso eu cheguei à conclusão que eu tenho um problema com filmes de jornalistas. Com exceção de O Diabo Veste Prada, provavelmente. Tem o Regresso, ou The Revenant, que é o filme que o Leonardo DiCaprio, enfim, ganhou o Oscar de atuação, que é um Oscar de piedade, de dó, porque na verdade ele mereceu o Oscar por O Lobo de Wall Street, não por causa desse filme, que é muito bonito, de fato, vi no cinema, mas mesmo no cinema eu comecei a ficar de saco cheio, porque ele tem quase 3 horas, e porque eu tenho um pouquinho de birra do Inárritu, que é o diretor, que ele ganhou o Oscar de direção por 2 anos seguidos. Quando o de 2016, que foi esse ano que ele ganhou o Oscar de direção por Regresso, claramente pertencia ao George Miller de Mad Max. No ano anterior, ele tinha ganhado por Birdman, que muita gente também contesta, mas não amo, mas também não odeio Birdman. Nenhum desses filmes que eu falei até agora são ruins realmente. É agora que as coisas vão sair dos trilhos. Vai ter spoiler daqui pra frente, porque eu vou falar de filme de franquia, de filme de super-herói, de filme famoso, e é difícil falar deles sem ficar revelando nada. Até porque são filmes muito grandes que muita gente já assistiu, e se você não assistiu até agora, talvez você nunca queria realmente assistir eles. E também não tá perdendo nada. Aqui vão entrar filmes de sequências que ninguém pediu, roteiros horrorosos que não sei como foram aprovados, reboots desnecessários e muita autoestima dos estúdios que acham que o público engole qualquer coisa que tenha uma embalagem bonita e um personagem conhecido. Eu prometi pra mim mesma que não ia nem falar de Esquadrão Suicida, mas eu vou falar de Esquadrão Suicida. O filme é uma bagunça colorida, corrida, sem sentido, sem pé sem cabeça, com personagens péssimos, que se escoram no carisma dos atores, mas nem isso consegue segurar o filme. Você pode jogar aqui a carta da trilha sonora, porque as músicas são legais de fato, não tô falando que não são. Mas o filme, por vezes, parece um monte de videoclipe colado pra parecer uma história. E se você parar pra pensar por 2 minutos, a escolha das músicas é clichê demais, é manjada demais, que acaba estragando a experiência. Ah, ela é má, vamos colocar Sympathy for the Devil. Ninguém nunca fez isso antes. Se fosse só isso, ia ser beleza, mas não é. É o tempo todo. Tem umas 5 músicas que vão nesse estilo. A repetição, ela cansa, ela deixa previsível, ela deixa monótona. Também teve Os Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald, que eu demorei quase 2 anos pra ver e fiquei surpresa de não ter tomado spoiler nenhum. Inclusive, o spoiler gigantesco da última cena, que é a cereja no bolo de cocô, que é esse filme. Nada, absolutamente nada nele faz sentido. E eu gosto do primeiro Animais Fantásticos. No segundo filme, ele ignora tudo que foi estabelecido no primeiro filme. Os personagens não têm personalidade, não têm motivação e não têm vontade própria, a não ser o que seja conveniente para a história. Eles fazem as coisas para mover a história principal e a história não faz o menor sentido. Os plot twists não fazem sentido. Até a cena de Hogwarts, que é para ser um fanservice, uma graça para deixar os fãs felizes, enfiada no meio do filme e não faz muito sentido. Ela é estranha. Eu tentei gravar um episódio no calor da minha raiva, mas ficou horrível e desconexo. Quem sabe um dia eu resolvo fazer. Não, eu já perdi o timing e o desgosto, eu não vou rever esse negócio. É muito ruim esse filme e essa franquia precisa morrer. Eu poderia ficar falando mal de filmes manjados, como X-Men Apocalipse, Batman vs Superman, Fênix Negra, Liga da Justiça, ficar irritando os fãs do Snyder, porque eu acho que o corte do Snyder não vai adicionar nada na experiência chata que foi ver esse filme. Eu posso pagar minha língua no futuro. Vamos ver quando sair esse filme, quando vai sair daqui 1 ano. Meu Deus do céu. Ah, e sobre os X-Men, tem o episódio número 24, que a gente ranqueou todos os filmes do X-Men da Fox. Eu recomendo bastante, se você não ouviu o episódio ainda, ele tá bem bacana. Bom, vamos fechar o episódio com o que é, na minha opinião, e aqui eu falo com segurança,
um dos piores filmes que eu assisti nos últimos tempos. O Hellboy, de 2019. Eu amo os filmes do Del Toro. Inclusive, eu queria que tivesse um terceiro pra fechar a trilogia bonitinha. Mas esse filme não é uma continuação. Esse filme é um reboot. Ele é uma história nova que não tem nada a ver com os filmes anteriores. Um novo começo para uma nova franquia baseada nas HQs. Mas, nossa, nada funciona nesse filme. Nada. O filme ele tem a classificação de 16 ou 18 anos, eu não sei exatamente, o que permite o filme de usar violência e usar palavrão e usar outras coisas que você não conseguiria colocar num filme de classificação indicativa mais baixa. E o filme abusa demais disso. Toda cena, ela tem uma palavra chula, tem um membro decepado. E acontece aqui algo semelhante ao que acontece com a trilha do Esquadrão Suicida. Ela cansa e ela se torna previsível. Você fica anestesiado. A violência que devia te chocar vira hábito e se torna artificial. Eu não lembro de ter nudez, que também é uma coisa que se espera de um filme com classificação alta, então pra mim é um ponto negativo também pro filme, se bem que eu só gosto da nudez quando ela é bem feita e acrescentem algo pra história, e eu duvido que isso aconteceria aqui. Os atores estão péssimos, até o David Hilbert, que eu gosto, tá fazendo um Hellboy terrível, mecânico, sem vontade de viver, e o único ponto positivo, talvez, se eu me recordo bem, é que o filme não tenta forçar casalzinho com a menina principal. Mas isso não dá mérito nenhum pro filme. Como eu disse, você não ganha estrelinha por fazer o básico. Bom, eu espero que tenha saído algo de positivo no meio dessa bagunça e caos. Se alguém tava querendo ver um desses filmes, não sei se eu posso ter ajudado a não ver, a não passar por esse sofrimento. Ou, às vezes, a curiosidade move mais do que a emoção. Às vezes você nem sabia que esse filme existia e agora quer assistir pra falar mal. É o que me motiva a assistir coisas que eu já sei que vai ser ruim. É falar mal com propriedade. Eu tô enrolando pra ver Cats desde o começo do ano. Não sei se algum dia eu vou chegar nesse ponto de auto-ódio pra assistir isso. Mas, no geral, eu gosto de ver umas coisas ruins pra poder falar com propriedade que elas são ruins. Às vezes eu acho que dá mais pano pra manga do que falar bem de uma coisa. Mas eu tentei me controlar bastante aqui. Eu poderia fazer um episódio de 2 horas falando tudo o que há de errado com o Bohemian Rhapsody. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. Vocês podem falar com a gente lá. Tava pensando aqui, será que dá pra fazer um episódio respondendo perguntas? Um episódio bônus, um episódio especial? Vamos ver, mandem perguntas. Talvez eu abra a caixinha algum dia, não sei. Eu sempre tenho medo de flopar, de ninguém mandar nada e eu, sei lá, ter que inventar minhas perguntas. Ia ser muito fim de carreira. Mas pode ser que aconteça. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.